Boa noite. Boa noite. Pronto, pessoal, a gravação acabou de começar. Vamos iniciar a aula de hoje. Vocês devem já estar vendo a minha tela. E na minha tela, como sempre, eu começo mostrando e relembrando a vocês que nós temos o repositório, onde todo o material do curso fica gravado, fica registrado. Nós temos a oportunidade de fazer o acesso à plataforma da Huawei. Eu olhei hoje, nós temos poucas pessoas inscritas na plataforma da Huawei. Eu peço a vocês que se inscrevam. Inclusive, foi enviado um vídeo de como se inscrever. Se tiver dificuldade, fale conosco. Então, está tudo registrado aqui, o que a gente tem conversado, inclusive os slides que a gente vai usar na aula de hoje. Tá? Além disso, a gente caminha e nós estamos caminhando agora na parte de arquitetura. Tá? E estando na parte de arquitetura, nós vamos continuar o que estávamos conversando na aula passada. No nosso encontro passado, nós avançamos por diversos aspectos, já passamos do código, agora chegamos na rede de acesso, e na rede de acesso a gente vai agora olhar algumas tecnologias. E a aula de hoje ela é mais densa do que as outras aulas, ou seja, ela tem alguns detalhes técnicos que, possivelmente para alguns de vocês, é a primeira vez que serão apresentados. Portanto, fique à vontade para me interromper a todo momento e façam uso dos colegas que estão aqui no chat, por favor. Nós estávamos na aula passada falando sobre o espectro e o espectro relacionado ao 5G. Isso é importante para nós, porque quando a gente está falando no 5G, está falando de espectro no 5G, onde é que está a caneta? E comentário, está aqui em cima. A gente está falando no espectro no 5G, a gente fala de faixas de frequência. E falando em faixas de frequência, a gente definiu a FR1, FR2, ondas milimétricas. E aí, nesse caminhar, fizemos uma conversa sobre qual é a vantagem de usar uma faixa de frequência mais abaixo de 3 GHz, qual é a desvantagem e uma política de implementação. Isso aqui não é definitivo, isso é uma sugestão. Na banda C, que está acima de 3 GHz, você tem novas faixas de frequência, não é tão abundante assim, mas tem faixa de frequência. Entretanto, acontece um fenômeno que é o desbalanço entre o uplink e downlink, nós vamos falar sobre isso. E quando a gente vai para as ondas milimétricas, aí sim, a gente tem faixa de frequência e largura de banda disponível. Antes de caminhar, deixa eu fazer um esclarecimento para vocês, porque esses termos que a gente fica falando, faixa de frequência, largura de banda, possivelmente pode ser que para alguém não seja tão fácil não seja corriqueiro, e aí eu estou só abrindo aqui um espaço onde eu possa arriscar, né? E aí já coloco na tela para poder a gente conversar sobre ele. Veja só, a gente está falando sobre o espectro no 5G. Inclusive, na última aula, eu deixei um link para você navegar na página da Anatel e ver as operadoras, né, e as faixas de frequências que estão disponíveis na sua região. Espero que você tenha tido a curiosidade de navegar, né, e ver o que é que já está disponível na sua região, ou quem vai entrar na sua região. Neste momento, pessoal, quando nós estamos conversando sobre o espectro, eu vou trazer aqui para a tela essa possibilidade de desenhar, só para lembrar o seguinte. O desenho que eu vou fazer aqui, ele é representativo do que nós estamos falando. Veja, se eu colocar aqui nesse eixo, eu fizer um desenho e dizer, olha, aqui estão as faixas de frequência. Quando nós estamos abaixo de 3 GHz, nessa faixa aqui, eu até consigo alocar uma faixa de frequência para o serviço 5G. Só que essa faixa de frequências, eu preciso dividi-la em canais. Então, isso aqui, se eu fizer um ampliar, eu ainda vou precisar dividir em canais. Que canais são esses?
são os canais que vão ser alocados para cada usuário, ou para um conjunto de usuários. Quando a gente vai acima de 3 GHz, a gente já pode disponibilizar de uma faixa maior, e tendo uma faixa maior do que abaixo de 3 GHz, eu posso ou colocar mais canais, ou fazer canais com faixas mais largas. A faixa, ou seja, o tamanho do canal que nós estamos falando, ele está diretamente relacionado com a taxa de transmissão. Quanto maior for a largura desse canal, mais taxa de transmissão, mais alta é a sua taxa de transmissão, que no final das contas é bits por segundo. Quando a gente vem aqui para 26 GHz, nós conseguimos colocar um canal bem mais largo do que esse aqui. Vou até ampliar meu desenho. E por fazer um canal bem mais largo, nós agora conseguimos botar ou muito mais canais do mesmo tamanho, ou canais com o tamanho bem mais largo. Isso permite mais bits por segundo, digamos assim. Então, é por este motivo que a gente estava conversando, né, sobre, olha, quando a gente vem para a banda millimeter wave, a gente ganha porque nós temos a possibilidade de fazer alta taxa, só que a gente perde porque a cobertura é menor. Então, esse é um balanço que precisa ser feito na sua implementação. E não há muito o que fazer, porque isso é da física, é da própria física da propagação. Nesse sentido, né, aqui tem uma alocação de espectro na banda C para os Estados Unidos, isso para a gente não importa tanto, a gente pode olhar lá no site da Anatel como é que está essa alocação para o Brasil. Né? Agora vamos caminhar um pouco o seguinte, como é que a gente aumenta a taxa? Né? Como é que o 5G, o que é que o 5G usa para conseguir aumentar a taxa? Que taxas são essas que a gente está falando? A gente está falando em 100 megabits por segundo, na média. 200 megabits por segundo, 400 megabits por segundo de pico por usuário. Então, isso é preciso ter um conjunto de tecnologias que nos ajudem a obter essas taxas. Pessoal, à medida que eu for falando agora, eu peço encarecidamente que você me interrompa e peça para eu repetir quantas vezes for necessário, porque essa equação aqui, a equação de Shannon, ela nos ensina muita coisa. Deixa eu trazer essa equação para cá, para poder a gente riscar um pouquinho nela. Né? E aí, a aula de hoje vai ter essa característica. Então, vê só. Ali está dito o seguinte. C é igual a B log de 1 mais S sobre N. Vai? Só para a gente conferir. C igual a B log 2 de 1 mais 1 sobre N. O que significa? Vamos desmistificar esses termos aqui. C é a taxa máxima possível que você pode transmitir no canal. É o melhor que você pode fazer, é o máximo. É isso aqui. Então, você pode associar esse C aqui com a maior taxa de bits por segundo que você consegue transmitir em um determinado meio. B é a largura de banda do meio. A largura de banda que você pode usar. Vocês lembram que na figura anterior, eu estava aumentando a largura de banda de um para o outro. Então, se aqui tem um tamanho delta, aqui tem um tamanho, eu vou exagerar só para a gente ficar 2 delta, e aqui tem um tamanho 50 delta. Ou seja, esse B aqui, B é esse tamanho. Então, se nós olharmos para essa equação, deixa eu perguntar para você. Vamos chamar aqui de situação 1, 2 e 3. Olhando para esta equação, mantendo isso aqui fixo, você concorda que a
taxa máxima em 3 é maior do que a de 2, que é maior do que a de 1? Faz sentido para você, pessoal? Repetindo. 3, 2 e 1. Eu estou dizendo para você que tem uma equação que relaciona aquela largura, aquele tamanho, com a taxa máxima de, vamos pensar aqui, bits por segundo, para ficar fácil. Ou seja, a quantidade de bits por segundo que eu consigo colocar em 3, isso aqui, para o mesmo valor desse camarada aqui, é maior do que a de 2, que é maior do que a de 1. Tudo bem, Daniel? Faz sentido? Aqui no Marcelo, Rosângela, está fazendo sentido? A Rosângela pode me perguntar o seguinte: professor, e por que a gente não faz um B, um valor para B aqui, muito grande? Você tem, Rosângela, você tem razão. Se nós conseguíssemos, Rosângela, chegar aqui em alguma faixa de frequência e a gente conseguisse fazer um B bem grande, aí, Rosângela, a quantidade de bits por segundo que a gente tem que colocar é muito alta. Só que a gente não pode fazer isso, Rosângela, porque cada faixa dessas aqui, cada pedacinho aqui, já está reservado para outros sistemas. Tudo bem, Rosângela? Isso aqui já tem outro uso. Você não pode jogar um sistema em cima do outro. Então, como já tem um outro uso, Rosângela, nós ficamos limitados à faixa que temos. Aqui, aqui e acolá. Tudo bem, gente? Se tiver alguma dificuldade, me interrompa. Portanto, nosso desejo em telecomunicações é a largura de banda. Quanto mais largura de banda, mais taxa a gente coloca. Vamos caminhar no outro sentido agora. Digamos, e vamos olhar para esse termo aqui, S sobre N. Isso aqui é a relação sinal-ruído. Potência do sinal pela potência do ruído. Deixa eu me dizer para vocês o seguinte: quanto maior for esse valor, mais tem potência do sinal comparado com o ruído. A transmissão é melhor. Vocês concordam comigo? Repetindo, quanto maior for esse valor aqui, mais sinal eu tenho comparado com o ruído. Tranquilo? Se isso é verdade, veja, se isso é verdade, eu aumento também a capacidade, a quantidade de bits por segundo que eu posso ter. Tudo bem, pessoal? Quanto maior for esse valor aqui, quanto mais eu conseguir aumentar esse sobre N, mais bits por segundo eu consigo transmitir. Joia? Eu estou sendo claro? Tem alguma coisa estranha na minha fala? Já... Inclusive, esse S-I-N, esse S-I-N era como que tinha no antigo DSL, que se usava para definir o ruído da... Exatamente. Vamos dizer assim, tem o mesmo sentido no DSL. Né? Você lembra que no DSL, né, quando você tinha essa relação estava muito baixa, a qualidade da transmissão era muito ruim. Joia? Joia. Pronto, e aí, vamos lá. Quem foi que falou comigo? Lucas. Foi Lucas. Beleza, Lucas. Vê só. Qual é nosso desejo, né, Lucas? É que esse valor fosse muito alto. Né? Você concorda? Só, Lucas, que Sim. A gente não controla esse N aqui. Não tem como a gente controlar o ruído. O ruído ele é aleatório, ele é inerente da recepção. Né? Wellington, se eu aumentar a potência do sinal, você tem razão. Eu estou aumentando o tamanho da célula. E você se lembrou bem, né? Que o tamanho da célula é definido pela potência do sinal transmitido pela antena. Pessoal, tudo bacana aqui? Posso caminhar? Alguém tem alguma pergunta? Se eu tivesse assistindo a aula, eu ia perguntar assim: professor, qual seria melhor, assim, o melhor sistema? O melhor sistema seria o que tivesse possibilidade de usar uma largura de banda muito grande
e que sempre tivesse uma relação sinal-ruído muito alta. Cada um desses aqui tem um custo que a gente não consegue. Esse aqui a gente até consegue controlar, esse aqui a gente até consegue controlar, mas tudo isso tem um custo. Deixa eu voltar para cá. Né? Deixa eu voltar para cá. Se tiver perguntas, você me interrompa. Então, olha só. Como é que a gente pode fazer isso? Né? A gente pode. Aí, como é que nós controlamos? Aumenta a largura de banda, certo? Ou a gente muda o formato do que a gente vai fazer. Antes de explicar isso aqui, deixa eu só ver o que é que vem para frente. Como é que é a largura de banda, né? Como é que o B é tratado no 5G? O B é tratado no 5G fazendo o seguinte. Se você está lá em FR1, você lembra aí de FR1, pessoal? Vocês lembram o que é FR1? FR1 nós falamos, né? Está aqui, ó. Nessa faixa de frequências, o 5G usa larguras de canais distintas. O B vai aumentando 10, 20, 25, certo? Até 100. Ou, se eu tiver no FR2, olha só, se você, deixa eu ver se vocês me acompanharam na equação. Isso aqui é o B. Se você me acompanhou na equação, você vai olhar para cá e vai dizer, caramba, no FR2, eu já começo com 50. Eu já começo aqui, ó. Então, eu já começo necessariamente com a capacidade de botar mais bits por segundo. Concordo? Tranquilo? E posso ir para valores bem mais altos, chegando até 400. Quando eu chego até 400, aí eu já tenho uma taxa de bits por segundo, já tenho a possibilidade de uma taxa de bits por segundo bem maior do que no FR1. Eu estou sendo claro o suficiente? Se eu tivesse olhando aí, ia dizer, Edmaí, o que é isso aqui? Isso aqui é o LTE, é o 4G. Faça uma comparação visual aí agora das larguras de canal do 4G com as larguras de canal do 5G. Se você concordou comigo, e esse é o B, que entra na equação, quanto maior for ele, mais bits por segundo eu consigo colocar, naturalmente no 5G eu consigo taxas mais altas. Não faz sentido? Se eu for para o FR2, mais altas ainda do que o FR1, que é mais altas ainda do que o LTE. Ou seja, o 5G, por definição, ele tem a capacidade de transmitir taxas mais altas. Já pela conta dos canais que utilizam. Tudo bem, gente? Tranquilo? Se não tiver, por favor, nos interrompa aqui falando ou no chat. Agora, Emerson Luiz é muito atento e ele diz, espera aí, Edmar, quando você apresentou a tabela anterior, você disse FR1, FR2 e apareceu aqui ondas milimétricas. Emerson, você tem razão. Nessa figura não aparecem as ondas milimétricas. As ondas milimétricas, Emerson, elas permitem canais muito maiores do que isso aqui. Aí é que você tem a largura de banda muito mais alta do que comparado com FR2, comparados com 5G, comparado com LTE. Tranquilo, pessoal? Posso caminhar? Alguém tem alguma pergunta? Agora, uma pergunta que eu faria é a seguinte, mas quem controla isso? Quem que controla se eu vou usar 5 MB, 10 MB, né? E assim por diante? Quem controla isso é a condição do meio de comunicação, do meio, no caso, o ar, entre o equipamento do usuário e a rede de acesso. Por isso que o equipamento do usuário ele está o tempo todo mandando informação para a rede de acesso sobre a condição do canal. Essa informação permite que a rede de acesso vá regulando, né? E olha que coisa legal. Quando o canal está com uma condição
Como é que o canal está pior? Olha para esse sobre N. Quando o canal tem mais ruído, esse número decresce. Vocês concordam? Quando o canal tem menos ruído, esse sinal acresce. Então, quando se nota que o canal está melhor, se manda mais dados. Quando nota que o canal está pior, o canal está dando menos dados. Joia? Tem outra característica que é essa aqui. Bom, eu estou falando, pessoal, se, mais uma vez, se tiver algum problema, alguma dificuldade, fique à vontade para interromper. Né? Outra característica é essa aqui. Nível elevado de modulação. Eu estava pensando aqui, né, como é que o Biratã, eu estava pensando aqui como contar para uma pessoa o que é modulação. Né? Ou, pelo menos, o que é esse desenho aqui. Eu fiz um desenho e eu vou compartilhar com vocês aqui para ver se, para escutar a opinião de vocês. A opinião de vocês é importante. Veja só. Né? Vocês vão me ajudar agora para ver se esse desenho faz sentido. Olha só. Digamos que eu quero transmitir a palavra Edmar. Transmitir por onde? Transmitir do meu equipamento do usuário para a rede de acesso ou da rede de acesso para o equipamento do usuário. Então, ao transmitir a palavra Edmar, eu vou fazer o seguinte: a gente não transmite caracteres. Nós transmitimos bits. Bits por segundo. Aí eu pensei da seguinte maneira: eu vou converter, fazer uma representação. Isso aqui é uma representação, pessoal, conhecida como ASCII2. Né? Porque faz uma associação de número de letras com números decimais, de caracteres com números decimais. E depois eu converti para bits. Então, Daniel Farias, o que eu iria transmitir, que o meu equipamento do usuário iria transmitir essa sequência de bits aqui. Lá no receptor, ele vai pegar essa sequência de bits, vai montar, né, vai separar de 7 em 7, vai associar o número e recompor o número de Edmar. Tudo tranquilo, gente? Agora, se está tudo tranquilo, eu estava pensando da seguinte maneira: como é que eu posso mandar essa sequência de bits? Eu posso mandar um por um. Mando o primeiro 0, mando o segundo 1, transmito o 0 e vou mandando na sequência. Se nós fizermos isso, a gente vai fazer 35 transmissões para mandar um nome Edmar. Vocês estão acompanhando a ideia? Eu estou transmitindo bit por bit. Então, digamos, pessoal, que a nossa taxa é de 1 bit por segundo. Né? Cada vez que eu uso aqui, se eu fizer isso, se eu fizer uma transmissão a cada segundo, eu estou transmitindo a 1 bit por segundo. Massa? Eu vou gastar, obviamente, 35 segundos. Joia? Agora, tem outra maneira de eu fazer isso. Outra maneira de fazer isso é o seguinte: é eu mandar 2 bits de cada vez. Como é que faz isso? Tem algumas maneiras, por isso que aparece o nome fase e quadratura. Para quem não é tão afeito a nós como a comunicações, você pode pensar o seguinte: eu vou mandar um bit pelo cosseno e outro bit pelo seno. Né? Às vezes os dois na mesma frequência. Portanto, eles estão indo ao mesmo tempo. Como é que a gente representa isso? A gente representa o seguinte: ó, aqui está o que vai pelo cosseno e o que vai pelo seno. Fase, quadratura. Espera aí que você vai entender já, eu espero, o que eu estou desenhando aqui. Olha só, pessoal. O que é que eu estou dizendo para você? Cada vez que você transmitir, você bota um bit aqui e outro acolá. Vai? E vai ao mesmo tempo. Portanto, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos chegar aqui. Cadê o... Vou trocar de cor, queria trocar de cor. Nós vamos chegar aqui e vamos pegar 2 bits de uma vez e vamos transmitir. Como? Transmitindo, se é
0, 1, eu vou transmitir esse ponto aqui. Está fazendo sentido? Os próximos dois, 0, 1, transmito o mesmo ponto. Os próximos dois, 1, 0, transmito outro ponto. Agora, eu estou transmitindo 2 bits de cada vez, ou seja, 2 bits por segundo. Está fazendo sentido, pessoal? Tem algo estranho? Tranquilo? Agora, perceba aqui, 2 bits por segundo, ou seja, eu vou fazer menos transmissões para mandar a mesma stream. Se está tudo bem, eu estou preocupado se está tudo bem. Eu queria uma sinalização de vocês. Se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, pode... Tá? Eu espero que esteja fazendo sentido para todos. Qual é a questão? A questão é a seguinte, vocês estão vendo esse quadradinho aqui, pontilhado? Esse quadradinho pontilhado, pessoal, é a quantidade de energia que você tem para transmitir. Aí, olha só, quando eu transmitir 1 bit por vez, pessoal, na recepção é somado um ruído. Então, eu não recebo esse ponto aqui. Esse ponto ele pode vir aqui, ele pode chegar aqui, ele pode chegar acolá, pode chegar aqui em cima. Só que fica fácil, né? Tudo que tiver na recepção, tudo que tiver desse lado, daqui para cá, eu digo que foi 0. Se você mandou um 0. Tudo que tiver daqui para cá, eu digo que você mandou 1. Né, Daniel? Foi somando o ruído aqui, o ponto que era para chegar nesse ponto. Tá? Se ele chegou aqui em qualquer lugar, Daniel vai dizer, você me mandou um 0. Se ele chegar em qualquer lugar aqui, você me mandou 1. Daniel, pode acontecer de que o ruído é tão alto, ou seja, a relação sinal-ruído é tão baixa, Daniel, que você transmitiu esse ponto, o ruído foi tão alto que você recebeu ele aqui. A cor não foi boa não, né, Daniel? Eu escolhi outra cor aqui. Está vermelho, não está. Tá, esse verde aqui, ver se ajuda. Aí, Daniel, você recebeu esse ponto. O que é que aconteceu? Você teve um erro. Paciência, erros vão embora. Pessoal, posso caminhar? Tranquilo? Qual é se tiver, por favor, me interrompa. Qual é a questão? A questão é o seguinte. Vamos agora olhar para esse quadrado aqui. Né? E Emerson Luiz disse, espera aí, se eu posso mandar 2 de cada vez, eu posso mandar 4 de cada vez, 3 de cada vez, ou 4 de cada vez, 8 de cada vez. Não posso? Pode. Só que, Emerson, todas as combinações têm que caber dentro desse quadrado aqui. Aí, Emerson, olha só, se eu voltar para cá e eu perguntar para você, você percebeu que tudo que tiver desse lado, eu vou dizer que você transmitiu um 0. Tudo que tiver desse lado, eu vou dizer que você transmitiu 1. Como é que eu vou fazer aqui, hein, Daniel? Nem Emerson? Vou fazer assim, tudo que tiver nesse quadrante, eu vou dizer que você transmitiu 1, 0. Joia? Isso é na recepção. Tudo que tiver nesse outro quadrante aqui, por exemplo, chegou um ponto aqui, eu vou olhar, né? Esse ponto e vou assumir que você mandou um 0, 0. Joia, pessoal? Esse outro ponto foi 0, 0. E esse ponto aqui, você vai dizer que foi 1. Tá certo? Posso caminhar, pessoal? Né? Por favor, não nos interrompam, porque isso é importante. Agora, olha só. Deixa eu perguntar para vocês. A mesma quantidade de energia aqui. Oi, alguém quer perguntar? Ô, professor, então seria aumentar a quantidade dos quadrados, né? Para poder caber mais. Mas eu não posso, Daniel, aumentar o tamanho do quadrado, não, porque é o tamanho do quadrado de energia é a quantidade de energia que eu tenho. Eu tenho que botar mais pontos aqui dentro. Aí, Daniel, deixa eu aproveitar você. Vamos fazer o seguinte, Daniel. Vamos botar agora. Nós colocamos 4 aqui, né? Vamos botar 8 aqui. Então a gente pode fazer assim. Vamos botar um aqui. Aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Aí veja só, pessoal. Vocês concordam comigo de que daqui para cá a possibilidade de errar aumentou? Os pontos estão mais perto. Então o ruído
pode transformar um em outro. Se você concordar com isso, você vai concordar que quando eu passei para cá, qual é cada ponto desse agora? São 3 bits. Então, agora, a possibilidade de erro aumentou. Concordam, pessoal? Por que a possibilidade de erro? Porque a distância entre esses dois camaradas aqui pode ser, né? Agora diminuiu. Como ela diminuiu, você viu esse ponto aqui que era 0, 0, 0. O ruído veio, você recebeu esse ponto aqui, você vai dizer que foi transmitido 0, 1, 0. Aí você cometeu um erro. Tudo bem, pessoal? Vamos caminhando, certo? Olga disse, Edmar, mas só faz 3 bits por vez. Oi, Marcelo, está com a mão levantada? Alguma possibilidade de mandar tudo de uma vez? Tudo de uma vez tem, Marcelo, tem sim. Para mandar tudo de uma vez, eu precisaria colocar 75 pontos aqui dentro. Aliás, 35 pontos aqui dentro. Sabe por quê, Marcelo? Você está vendo que com 8 pontos eu mando 3 bits de uma vez? Marcelo, se nós colocássemos agora mais 4, aliás, mais 8 pontos aqui, em alguma distribuição, Marcelo, tu concorda que agora eu posso mandar 4 bits de cada vez? Vai? Eu posso mandar 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, né? 0, 1, 0, 1, certo? Eu posso agora passar para 5 bits de cada vez, são 32. Só que, Marcelo, você está vendo que os pontos estão ficando mais perto? Vocês estão ficando mais perto, mais possibilidade de erro. O que é que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco é que no 5G existe diversas possibilidades de transmissão. Essa aqui, QPSK, 2 bits por vez. 16 QAM, 4 bits por vez. 64 QAM. Quantos bits eu boto aqui por cada vez? 8 bits por vez. 8? Quantos bits eu boto aqui, pessoal? Me deu uma indicação aí. E quando você vai pensando, eu vou dizendo para você, à medida que eu for aumentando, eu boto mais bits por vez. Aí, o 5G tem uma jogada muito legal, que é a seguinte. Olha para esse número aqui. Você lembra que o celular está o tempo todo, o celular, eu tenho que tirar esse nome da cabeça, o equipamento do usuário está o tempo todo informando a condição do canal. Então, quando a relação sinal-ruído for muito baixa, o que é que eu faço? A capacidade é menor, eu transmito menos bits por vez. Quando esse número melhora, a capacidade aumenta, eu transmito mais bits por vez. Quando a capacidade fica melhor, quando a relação sinal-ruído fica melhor ainda, a capacidade aumenta, eu transmito mais bits por vez. Vocês entenderam? Isso vai mudando, certo? O tempo todo, hora transmite mais bits, hora transmite menos bits. Só que na média, e aí a gente tem que lembrar que na média, você vai transmitir muito mais bits por segundo. Amigos, eu consegui explicar isso aqui para vocês. Oi. Está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, assim, a alocação da modulação é somente pelo sinal ruído. Você não tem, por exemplo, alocação de canais também pela a relação sinal-ruído. Ou não tem canais multiplexados no tempo no 5G? Tem uma multiplicação, Biratã. Só que já é um outro processo, e ele é usado combinado. Certo.
Mas, Então, assim, então a relação sinal-ruído, ela tanto modifica a modulação, o esquema de modulação, quanto a alocação dos canais que são multiplexados no tempo. Isso. E esse esquema, esse tem um nome, né? Esse é a numerologia do 5G. Né? A numerologia do 5G é uma relação entre o espaçamento entre as subportadoras e a modulação que você está usando. E com essa combinação se consegue aumentar a taxa. Acho que daqui a pouquinho... Tranquilo? Tranquilo. Obrigado. Valeu, Biratã. Pessoal, tá tudo certo? Pois não, Lucas? Então, quer dizer que a modulação, por exemplo, ela não é fixa. Por exemplo, tem um G9 bit ali na esquina, um exemplo. Aí, a modulação ela é adaptada de acordo com o que o equipamento do usuário consegue receber com base no sinal ruído, é isso? Isso. E Lucas, e não é só... E muda durante a transmissão. Não é bacana? Entendi. É bacana, Lucas? Muito bacana, porque então, no caso, de acordo com que a modulação for se alterando conforme o tempo, aí o usuário ele vai conseguir receber o melhor sinal disponível para aquela condição de tempo, não é isso? Perfeito, Lucas. Você foi perfeito agora. Né? E aí a gente vai, certo? Aí nós vamos sentir possivelmente mais aquele fenômeno, né? Eu estou com meu celular aqui na mão, todos aqui já experimentamos, você está falando em uma posição, você muda de posição, tem as reflexões, mas aqui, você mudou de posição, você vai sentir uma melhoria significativa na taxa que recebe. Por estes motivos aqui. Não é, Lucas? Bacana, muito bacana. Tranquilo. Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Posso caminhar? Peraí. Tem um problema, né? Tem uma questão para a gente conversar. Tudo isso está sendo feito, processado por software. E aí, pessoal, tem que ter um software, um hardware bacana para rodar esse software. Né? Vamos lembrar disso, né? Pois bem, a gente está falando aqui ainda sobre largura de banda, sobre o aumento da capacidade. Tá? Tem uma questão de protocolo que eu não vou... A gente já está bem avançado aqui na hora. Tá? Eu vou passar um pouco mais rápido. E aí aparece aqui um conjunto de blocos que são da camada física. Camada física, pessoal, quando a gente está falando, é quando a gente está tratando lá dos sinais, lá dos bits. Né? Os dados do usuário que estão aqui, ó, eles vão passar por diversos blocos. Oi. Que está falando é Michele. Oi, Michele, pois não? É lá naquela parte lá do 64 km. É 16 ou é 32? Que o senhor não identificou aí. Joia. Aqui são 2. Aqui são 4. Se fosse 32, vocês dão um chute? Que conta é essa? 2 elevado a 5. Log de 64 na base 2. Certo? É que dá a quantidade de bits. E o Biratã matou a charada, né? 2 elevado a um número vai dar esse aqui. Nesse caso vai ser 5. Vocês acompanharam a conta? Tranquilo? Tranquilo, Michele? Para falar a verdade, não, viu? Eu não sou muito boa de matemática, não. Não, nem eu também, mas a gente aprende junto. É o seguinte, Michele, quando a gente está aqui, né, estou dizendo para você, olha, Michele, a gente bota 2 bits por vez, certo? Cada pontinho desse aqui, a gente vai fazer assim, ó, 0, 1, certo? 1, 0 e 1. Bacana? Aí eu estou dizendo, Michele, aqui cabem 2 bits de cada vez. Quando eu estou aqui, Michele, eu tenho 16 possibilidades. Certo? 16 possibilidades. Aí eu boto 4 bits de cada vez. Cada pontinho desse é um conjunto de 4 bits. Vai, Michele?
Tranquilo? E aí, Miguel, quando eu chego aqui, né, veja, por que são 2, né? Porque é 2 elevado a 2 bits. Que vão dar 4. Joia? Ok, estou fazendo. 4 possibilidades, né? Quando eu faço aqui 2 elevado a 4, eu tive 16 possibilidades. Concorda comigo? Quando eu vier para 32, eu tenho 5 possibilidades. E para chegar em 64? Quantos bits eu vou conseguir colocar? 6 bits. Certo, Michele? Eu consegui convencer você? Cada pontinho desse aqui são 6 bits de uma vez. Aí, Michele, você está aí, né, ansioso para me dizer assim, professor, por que eu não boto 10 bits de uma vez? É possível? Existe o 1024 QAM. Só que os 1024 pontos, Michele, tem que ficar tudo dentro da mesma caixinha. Os pontos ficam muito próximos. E aí, Biratã, a modulação ela chega até 1024. Em casos, canais muito, né, quando a relação sinal-ruído está muito boa, você pode ir até 1024 QAM. Que é muito bacana. Vai? Tranquilo, Lucas? Professor, eu acho que eu vi uma documentação, salvo engano, se eu não estiver enganado, que no 4G, acho que é no LTE Advanced, que ele utiliza a modulação 256, é isso mesmo? É. Lá, no LTE Advanced já tinha alguma indicação, né, ele usava 256 e ele podia escalonar para baixo, mas ele não passava de 256. Aqui você pode ir mais acima. Ah, tá, entendi. Obrigado. Mas, beleza, pessoal. A gente já passou um tempão aqui, né, porque isso é muito bacana, né? Essa equação é linda, né? Shannon, quando vocês tiverem, eu digo isso para todo mundo, né? Quem já trabalha comigo já escutou isso 200 vezes, mas quando vocês tiverem a oportunidade, vão lá no YouTube, procure esse daqui, ó. The Bit, né? Pode botar assim, Channel. Vocês vão ver um documentário muito bacana sobre esse camarada, né? Tem lá no YouTube, eu acho, né? The Bitman. É sobre Shannon, a história de Shannon. Nós vamos caminhar, senão eu vou ficar falando sobre Shannon aqui. E nem Marcelo, nem Matheus, nem Amanda aguenta mais, nem Fernando aguenta mais eu escutar eu falando de Shannon. Caminhando, né? A gente está falando sobre o que tem na parte física, né, que faz com que tenha esse aumento de largura de banda. Esses são 2 fatores, pessoal, crucial. Tem outro que a gente vai chegar depois, que vocês vão achar, como eu também, vão gostar muito. Eu estava falando sobre esse conjunto de blocos aqui. Então, olha só. Desde que o dado é gerado, como é que esse dado é gerado? Quando você digitou Edmar, apareceu, foi gerado um string de bits, ela entrou aqui, ó. E o que aconteceu? Teve uma série, né, de blocos que foram processando. Por exemplo, vocês estão vendo a minha tela aí da camada física? Então, o que está aparecendo aí para vocês? Só me diga, para eu não me perder aqui. É da camada física, né? Assim, processamento da camada física. Já está ok. Beleza. Então, olha só. Esse conjunto de blocos aqui, a gente precisaria de muito mais tempo para entrar em cada um deles, ver todos os detalhes, certo? Mas, de forma geral, a gente tem código para ajudar a corrigir erro, porque tem erro no canal, então a gente bota um código, a gente mexe nos bits para proteger contra erros. Como é que isso é feito? Né? Eu vou fazer uma explicação bem alto nível, para que a gente tenha pelo menos uma noção do que acontece. Vocês lembram da sequência de bits lá de Edmar? Né? Aquela sequência de bits lá que representa o meu nome.
Então, o que é que nós vamos fazer? Deixa eu pegar ela aqui, só para a gente... Vou pegar essa primeira aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, eu vou pegar aqui 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tá? Esses são os bits que a gente usou para representar o E. Pessoal, quando houver a transmissão, né, que passar pelo meio pelo canal de comunicação, o que vai acontecer? Esses bits aqui, o ruído vai pode trocar esses bits. O efeito do ruído é trocar. Então, se por acaso for trocado um bit aqui, você vai receber outra letra que não é o E. Vai? Por exemplo, eu transmiti o 0, depois o 1, depois o 0, depois esse 1. Né? Transmiti o 0, você recebeu esse 0. Transmiti o 1, o ruído foi muito baixo. 0, o ruído estava muito baixo. 1, o ruído estava muito baixo. Certo? E quando eu transmiti esse 0 aqui, ó, o ruído foi tal, suficiente para você decodificar ele como 1. Então, em vez de você ter a letra E, você vai receber a letra F. Tranquilo, pessoal? Faz sentido? Como é que você protege isso aqui? Uma forma ilustrativa. Os códigos para controle de erro são muito mais complexos do que isso. Uma forma ilustrativa é se fazer o seguinte. Quando eu for transmitir o 0, ao invés de transmitir o 0, eu vou transmitir 0, 0, 0. Quando eu for transmitir este 1, eu vou transmitir 1, 1 e 1. Esse outro 0 aqui, 0, 0, 0. Isso é um código ineficiente que a gente chama código de repetição. Mas por que, Daniel, você faz isso? Porque, veja, se eu transmitir isso aqui, Daniel, e você recebeu 000, você sabe que foi um 0. Mas, Daniel, se tiver um erro só, se chegar 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, você concorda comigo, Daniel, de que tem uma grande chance de que foi transmitido um 0? Então, eu vou assumir que você transmitiu um 0. Houve um erro, mas eu consegui corrigir. Do mesmo jeito, se for um, o que é que pode chegar? Ou o próprio 1, ou 0, 101, 01. Neste caso, se chegar qualquer um desses aqui, nós vamos dizer que você transmitiu 1. Tudo bem, gente? Veja, a gente consegue detectar o erro. Então, é isso que este bloco aqui faz para a gente, de forma muito mais eficiente do que eu estou fazendo. Né? São código CRC. Então, é isso, Daniel, que é feito. Por quê? Lá no receptor você consegue recuperar o erro. E aí tem diversas outras caixinhas que a gente pode entrar em detalhes em outro momento. Eu posso passar material para vocês lerem, porque leva muito tempo para a gente explicar cada uma delas aqui na nossa aula. Modulação. Modulação é o que a gente falou aqui. É nesse instante, Lucas, que vai ficar sendo feita a troca da modulação de acordo com o estado do canal. E aí, tem um ajuste, tem uma transmissão, certo? Tem uma codificação. Aí, tá, esse nome aqui é muito bacana. MIMO. Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Né? E aí vai para a antena. Pessoal, nós vamos somente dar uma vista de olhos aqui nesse material. Quem tiver interesse, nós podemos passar material sobre cada um desses blocos, mas o nosso trabalho aqui é ver arquitetura. Né? Então, eu estou dando uma visão da arquitetura. Deixe-me ver
O que é que temos mais, né? Porque já são 8h20, pois não. Rapidinho. Tranquilo. O 5G, Captain Maimon, ele tem aquela tecnologia que hoje os roteadores têm, que chama-se de beamforming. Tem, sim. Só que muito mais eficiente, Lucas. Não vai chegar nela. Deixa eu só ver uma coisa. Já que você falou, agora me deu vontade de falar nela, certo? Deixa eu ver onde é que ela está. Ó, Lucas, está vendo aqui? Deixa eu voltar aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse final da aula de hoje. Depois, na próxima aula, a gente volta para isso, porque isso que o Lucas falou dá uma conversa muito legal. Deixa eu vir para cá. Depois eu volto um pouquinho. Lucas, eu vou aproveitar a sua deixa para a gente fazer os últimos minutos da aula de hoje. Depois, pessoal, na próxima semana a gente volta e fecha essa parte. Olha só, o que é que o Lucas está conversando comigo, né? Ele está conversando sobre esse ponto aqui. Múltiplo input, múltiplo output, massivo, ou MIMO. E ele lembrou bem, né? Nos roteadores que nós temos em casa, ele já tem, por exemplo, 4 antenas. Possivelmente na casa de vocês, os roteadores já têm 4 antenas. Qual é a questão? Nesse caso aqui, ao invés de usar uma antena, nós vamos usar um número muito grande de antenas. Certo? Deixa eu ver aqui. E aí eu gosto de desenhar, eu vou precisar fazer um desenho que talvez ajude a nos entender. Deixa eu só caminhar aqui. Toda vez que eu estou conversando com vocês, que eu falo sobre antena, eu faço um desenho assim. Eu boto um desenho aqui. Né? Eu digo, olha, aqui tem uma antena. E ela vai irradiar aqui. O que é que eu chamo de irradiar? É onde ela vai, onde o sinal dela, como o sinal dela vai se propagar. Não é? O que é isso aqui? Isso aqui é o padrão de irradiação da antena. O que é que você pode fazer de diferente disso? Você pode mexer na geometria da antena. Então, digamos que você fez uma antena com uma geometria diferente. Uma antena com geometria diferente, é possível que você consiga um outro padrão de radiação. Assim, por exemplo. Eu estou conseguindo representar a diferença. Estão vendo que aqui é em todas as direções e aqui tem uma direção preferencial. Entretanto, pessoal, isso aqui é fixo. Não muda. O que é que a gente está falando sobre MIMO? Vocês estão vendo esse desenho aqui? No MIMO, o que a tecnologia fez? A tecnologia colocou um conjunto de antenas. Então agora eu vou fazer, em vez de desenhar aquilo, eu vou botar um X. Esse X aqui é uma antena. Eu vou colocar um conjunto de antenas tão grandes quanto eu possa, um conjunto tão grande quanto eu possa. Vou apresentar aqui com 4 para ficar mais fácil meu desenho. E vou fazer o seguinte: eu vou controlar a energia que essas antenas vão transmitir. Deixa eu vir até aqui, eu devia ter feito com 3 só, né? Me arrependi. Pronto, já terminando. E aí, olha só, amigos. O que acontece neste momento? Perceba que eu controlo cada antena dessa. Eu desligo, eu ligo, certo? Então, o que pode acontecer? Eu posso, por exemplo, vou exagerar. Digamos que eu desliguei, só deixei essas antenas ligadas aqui. Então, se eu só deixar essas antenas ligadas, eu consigo fazer um padrão de radiação assim. Por exemplo. Bacana? Se eu deixar só do outro lado ligado, eu consigo fazer um padrão de radiação de outra forma. Só que eu controlo todas. Como eu controlo todas, eu posso fazer uma combinação e esta combinação pode permitir que daqui saia um padrão assim. Por que eu vou fazer um padrão de radiação nessa direção? Porque aqui tem um equipamento do usuário.
Ou seja, eu vou fazer uma transmissão direcionada para ele. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Joia? E olha, esse padrão de radiação, Lucas, ainda tem outro detalhe. Quando o camarada andar, eu vou fazer que o padrão de radiação caminhe com ele. Você vai andando e o padrão de radiação vai caminhando com você. E quando Lucas está aqui com o celular dele, quando Edmar chegar aqui com o celular dele, muito próximo, né? Não tem problema, a gente cria outro padrão de radiação só para Edmar. E perceba que a interferência, isso pode ser feito mais estreito. Quando for feito bem estreito, tem menos interferência. Se tem menos interferência, a relação sinal-ruído é mais alta. Se a relação sinal-ruído é mais alta, a capacidade é maior. Não é bacana? Tudo certo, meu amigo? Está fazendo sentido? Tudo certo. Tranquilo. Essa é uma característica, amigos, muito legal, que o 5G é efetiva. Né? Porque você vai poder agora, certo? Fazer um rastreamento feito no nível do usuário. Então, Daniel Farias, quando você estiver com o seu equipamento do usuário, caminhando numa rede 5G, falando com o Edgar, mesmo que vocês estejam próximos, vai ter um padrão de radiação aqui apontado para você, outro em direção a Edgar. E não tem problema, você caminha, o padrão de radiação vai mudando e vai caminhando com você. Já é? Tranquilo, Edgar? Manuel Fragoso, tudo certo? Olha só, pessoal. Manuel Henrique. Manuel Henrique está aqui, ó. Né? Aqui está ele, o usuário de Manuel Henrique. Aí ele está começando a pensar o seguinte: peraí. Se esse sistema consegue fazer um padrão de radiação com a maioria do feixe direcionado para a minha posição, ele sabe onde eu estou. Concordam? Se ele está fazendo um padrão de radiação na minha direção, eu estou me movimentando, ele vai me acompanhando, ele sabe a posição que eu estou. Pelo menos em plano, sabe a posição que eu estou. Se ele sabe a posição que eu estou, isso me leva a pensar em localização. Ah, bicho. Isso aqui leva para você ter uma localização na ordem de centímetros. Essa é uma característica muito bacana. Né? Isso é feito, obviamente, uns algoritmos que estão rodando aqui. Né? Daí, Lucas, qual é a diferença disso aqui para o que você tem na sua casa? É que o seu padrão de radiação está fixo. Você pode, se você for lá mexer nas antenas, né? Ele até muda. Bota mais energia para um lado, bota mais energia para o outro, certo? O 5G tem um padrão de radiação que está fixo, que tem um conjunto de antenas fixas, mas que por software você vai mudando o padrão de radiação em direção do usuário. Tudo bem, gente? Fui claro? Tranquilo? Aí você pode se perguntar, camarada, de quantas você está falando? 64 antenas para transmitir, 64 para receber. Padrão aqui formado de 8x8, por exemplo. Isso é muito legal. Né? E aí, né, você consegue fazer, né, transmissão direcionada, como está aqui. Certo? Você tem altos ganhos, feixes bastante estreito. Diego, deixa eu aproveitar a pergunta de Diego aqui, porque eu considero ela uma pergunta crucial, pensando em aplicação. Diego, é possível, numa rede 5G, com Massive MIMO, você ter uma precisão em determinadas localidades melhor que o GPS? Mais precisa que o GPS. Né? Lembrar que o GPS, dependendo da localidade que você está, dependendo do equipamento que você está, ele dá um erro de metros. Aqui você tem centímetros.
obviamente, né, que a gente tem que lembrar de que só é possível quando você está na área de cobertura certo? Da Genodb. Né? Não é em qualquer lugar, se não tiver cobertura, não tem como fazer rastreio. Né? Mas isso é óbvio. Né? E aí... Professor, Oi. que antigamente só poderia fazer quando tinha 3 antenas por conta da triangulação de sinal, não é isso? Isso. Você usava 3 antenas para fazer a triangulação, porque você não tinha um beamforming desse tipo aqui. Você até tinha um beamforming, Lucas, mas era por setor. Né? O que você fazia? Você pegava aqui, você fazia algo assim. Tem um setor, né? Outro setor. Eita, meus desenhos nunca ficam simétricos, mas tudo bem. Outro setor e outro setor. Pronto. Era possível fazer. Neste caso, não era bem um beamforming. Nesse caso, era um conjunto de antenas mesmo. Um apontava para cá, né? O outro apontava para cá, outro apontava para cá, e assim por diante. E aí você dividia, né? Fazia o beamforming. Agora, a gente não está falando mais disso, a gente está falando de software. O equipamento que faz isso aqui, tudo controlado por software, né? E aí tem, né, fechezinho estreito, né? Tem possibilidade de compartilhamento de canal, certo? E por aí vai. Deixa eu parar por aqui, ver se tem alguma coisa, tá? Deixa eu parar por aqui, porque a gente já caminhou muito hoje, tem muito detalhe técnico. Eu fiquei devendo alguns detalhes técnicos aqui no meio do caminho. Quando for na segunda-feira, a gente vai terminar essa parte. E aí, o Biratã, né? Esse aqui, ó, é uma coisa muito legal, certo? Você vai gostar dessa história, dessa numerologia, das combinações que o sistema vai fazendo, né? De acordo com a condição do canal, ele vai mudando a quantidade de recursos que tem. Tem um escalonador que fica lá escalonando tempo e frequência para poder dar o máximo de taxa possível. Então, na segunda-feira, a gente vai caminhar aqui para terminar essa parte mais técnica, e aí a gente vai avançar para alguns pontos que vão complementar o nosso curso. Né? Bom, amigos, eu vou parar por aqui, deixa eu parar a gravação.